Aê, tamo ao vivo mais uma vez aqui no Instagram. O dia de hoje aí nós vamos ter um convidado massa, Jerônimo Temel, para mim, né, um dos grandes pesquisadores, para mim um cientista, um cara estudioso sobre o comportamento humano, sobre aquilo que, né, nós chamamos da ciência da realização. Você produzir resultados na sua vida não é uma coisa intuitiva, não é uma coisa aleatória. Existe método, existe metodologia, existe ciência para você ser uma pessoa mais realizadora, uma pessoa que entrega mais, né? Então, daqui a pouquinho o GG já está entrando aqui, eu vou chamar ele e nós vamos aqui falar muita coisa fundamental, prática e indispensável para você tentar menos e realizar mais. Como eu brinquei hoje no meu stories, né? Quem tenta é o capeta, nós empreendedores a gente faz. Ó, o GG já está aqui, vamos lá aqui para ele entrar junto com a gente. Já deve estar aparecendo. Fala, coach! Fala, empresário! Fala, amigo! Fala, GG! Tudo bom, meu amigo? Bom Tudo demais bem, te ver, cara. Só tua Incrível. presença já dá uma Não energia é? boa no ambiente, ué. Eu gosto de live, vou te explicar por que eu gosto de live, né, cara? Eu gosto de live porque a gente, nesse momento de pandemia, é uma oportunidade, uma desculpa boa pra gente bater um papo, né, cara? É uma desculpa pra gente conversar, uma desculpa pra gente falar em tempo real. Isso é sensacional, parceiro. Demais, demais. GG, bom, primeiro, obrigado por estar aqui, cara. Quero expressar aqui, né, publicamente aí o quanto eu te admiro, né? Sou seu fã mesmo e sem falsa modéstia, eu acho que a minha opinião sobre um treinador de desenvolvimento humano, ela tem uma relevância, né, pela minha caminhada, né, empreendendo o IBC junto com meu pai. A gente com certeza construiu uma das maiores empresas de treinamento do mundo. Eu já vi todos os grandes speakers de desenvolvimento pessoal no Brasil, fora também, na Europa, Estados Unidos. Então, assim, não é por amizade, não, é por avaliação técnica que eu quero te dizer que você é o cara, sempre te acompanho e para mim é uma honra te chamar de amiga. Eu tenho certeza que a gente vai brindar as pessoas aqui com muito conhecimento, muita provocação para elas tentarem menos e fazerem mais. Obrigado, viu, GG? Marcos, eu que agradeço, parceiro. Assim, né, cara, não é que seja um momento rasgação de seda, né, mas quando você falou assim, cara, vamos fazer uma live, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça, né, cara, muito concreto, foi assim, cara, se o que o Marcos me ajuda como empresário, como empreendedor, quando eu troco uma ideia com ele, quando eu troco um WhatsApp com ele, quando a gente faz um call, é impossível não sair da ligação com o Marcos muito mais capacitado como empresário, como empreendedor, né? E aí eu falei, pô, claro que eu aceito o convite, porque se eu aprendo, imagina a minha galera, né? A gente sabe que a live é sua, mas sempre vem uma pessoa ou outra que a gente convida, né? Então, uma pessoa ou outra, centenas de pessoas, às vezes milhares. Eu acho isso muito legal, cara. E aí, por isso, essa é a minha ideia. A minha ideia é que a gente gere valor, que a gente faça as pessoas compreenderem que a gente está aqui para ser tudo aquilo que a gente poderia ser. E eu tenho certeza, cara, que quando eu olho para você, Marcos, um cara que me ensina. Tá quantos anos, cara? Quantos anos você tem, bicho? Eu brinco que cronologicamente eu tenho 32, mas de maturidade eu acho que eu já tenho uns 40, 45, talvez 50, viu, GG? Porque tem dois tipos de idade, né, na minha cabeça. Aquela que está no teu RG, a tua idade biológica, e tem a idade da maturidade que você construiu, né, da somatória de experiências, desafios que você lidou, né, o tamanho do seu repertório. E Deus me abençoou muito com o meu repertório nesses 32 anos de vida, podendo lidar com muitos desafios, podendo ter construído um grande negócio, podendo ter ajudado milhares de empresários, né? Então, enfim, objetivamente, 32 Mas era anos. justamente o que eu ia te dizer, cara. Eu acho que a tua idade cronológica não reflete a tua maturidade, né, cara? Eu me aconselho com você, né? Eu me aconselho com você, né? Eu tenho poucas pessoas na minha vida que eu ligo para pedir opinião, pouquíssimas mesmo. Isso não é ego, isso não é ego, isso não é porra, você pede poucas coisas. Não, porque a gente numa jornada, a gente precisa ir compreendendo o nosso círculo de segurança, um ambiente que faz a gente crescer. E você é um desses caras, cara. Então, estamos aqui, bora gerar valor para essa audiência aí, para essa galera que estiver com a gente aqui. Obrigado pelo convite. Valeu, valeu. Vamos lá. Então, ó, vou propor a seguinte mecânica aqui, viu, GG? Vai. Bom, eu te lanço uma pergunta, você responde essa pergunta, tá? E aí depois você me devolve a mesma pergunta. Aí eu passo Sempre com o propósito de fazer a pessoa parar de tentar e começar a conseguir com certeza.
Essa é nossa espinha dorsal. E aí Beleza. depois eu passo o bastão para você. Você lança uma pergunta para mim, eu respondo ela primeiro e devolvo essa mesma pergunta para você. Fechou? Frescobol, Então, frescobol, não é tênis, bate. toca aí, aí, ó. Valeu, Tamo valeu. junto, show de É bola. frescobol, Então, né? Não é jogar tênis, é jogar frescobol. Você manda pra cá, eu mando pra aí, mantendo a bola no ar. Então vai. exatamente, garoto bom de analogia. Seguinte, Vamos. GG, cara, o que você acredita que é o principal sabotador ou o principal limitador que impede as pessoas de realizarem mais? Ou seja, o principal ou um dos principais motivos que mantém elas mais no tentar e menos no realizar. Tá, eu vou falar três coisas em três áreas Tá, diferentes, né? As tá. três que vieram na minha cabeça imediata, né? As três. A primeira é que o ser humano foi criado para ser a média, para ser medíocre. Cara, é duro você falar isso. Porra, Gerônimo, eu vim aqui na tua live para me chamar de medíocre. Não, não estou dizendo que ninguém é medíocre aqui. Eu estou dizendo que nós fomos criados para ser medíocres. O que é ser criado para ser medíocre? Criado para ser medíocre é o seguinte, cara, a gente desde o início é treinado para ser a média. Né? Você tira 10 em matemática e 3 em português. O que manda você estudar? Português. Porque você tirou 3. O cara é fera em matemática e tirou 10. Mas o outro vai tirar 3 em português. Aí fala, cara, tem que estudar português. Aí você estuda menos matemática e mais português. Tira 7 em matemática, 7 em português, passou de ano. Virou a média. E aí você é o que com isso? Premiado por ser a média. E aí você é premiado por ser a média. E aí você ganha um prêmio, você passou de ano, o papai e a mamãe dão um presente. Parabéns, ganhou o presente porque você foi a média. Então a gente é treinado para ser a média. É treinado para seguir o script. Né? Qual é o script? Nasce, estuda, faz vestibular, faculdade, casa, tem filho, arruma um trabalho, envelhece, se aposenta e morre. Já é treinado. Tudo que foge do o script, né, você é taxado como um maluco. E a gente sempre diz, cara, eu não vou casar. Por quê? Qual o problema que você tem que você não vai casar? Cara, eu sou homossexual. Qual o problema que você tem por ser homossexual? Cara, eu não vou trabalhar numa empresa, vou montar um negócio. Qual o problema que você tem por montar um negócio? Ah, eu não vou ser médico, engenheiro ou advogado, eu vou ser artista plástico. Qual o problema que você tem para ser artista plástico? Então, todo mundo que quebra o script é taxado de maluco, de sonhador, de irresponsável, de que um dia vai ter um emprego. Tudo isso porque você quebra o padrão da média, da mediocridade. Então, a primeira coisa que a gente tenta e não consegue é porque o mundo nos prepara para ser a média. E todo mundo que quer sair da média, ocorre... Aí já vai para o segundo, né? A primeira é, o mundo nos prepara para ser a média, não para ser fora da média. Meu filho contava... A escola chamou a gente para falar, me chamou para fazer aquela avaliação. Você vai ter filho já já, Marcos, eu sei que é um desejo de ter na tua jornada. A escola chama a gente para falar tudo que nossos filhos estão evoluindo. E aí me chamaram, falaram, o João, seu filho, está com... já sabe contar até 50. Eu falei, que massa, mas ele sabe contar até 1 milhão em casa, porque ele tem facilidade com matemática. E aí a professora falou assim, mas só que quando ele passa de 50, ele confunde os amiguinhos. Eu proibi ele de contar mais do que 50. Então, ele foi proibido pela professora a ser absurdo, quem ele hein? era. Né? Ela me falou isso na minha frente. Não, é porque eu proibi para não confundir os amiguinhos. Bom, então o primeiro você é criado para ser a média. O segundo é o efeito caranguejo de Recife. Quando você solta um monte de caranguejo dentro de um balde, nenhum consegue sair, porque se um pega na beirada do balde, os outros puxam para baixo. Então, a sociedade, por ser treinada a ser a média, quando alguém quer sair da média, ele é puxado para baixo. E por que ele é puxado para baixo? Porque eu só sei que eu sou a média porque você saiu da média, Marcos. Como você é um moleque fora da média, um moleque... poucas pessoas são merecedoras de eu chamar de moleque, porque moleque é quem eu amo, né? Eu chamo de moleque, cara, moleque são pessoas que eu amo, que eu tenho tanto carinho. Moleque! Moleque. Então, só porque você, seu moleque, virou um empresário multimilionário, você expõe que eu estou na média, que eu estou na mediocridade, porque você saiu. Eu só posso estar na mediocridade quando alguém sai. Então as pessoas não querem que a pessoa saia, querem puxar ela para a mediocridade para não se exporem. Eu não quero me expor. E o terceiro e último elemento, por que as pessoas tentam e não conseguem? Porque elas tentam da forma errada. Eu posso falar um pouquinho mais tarde, se você quiser, que as pessoas elas tentam muito no modelo 100-100.
E existe um método, que é o 20-80, que é muito melhor do que o método 100-100. A gente pode falar disso mais pra frente no final, mas é mais ou menos isso. Mete aí. Já fala, direto, vai lá, logo, em um já na minutinho, lata. em um O que é o minutinho. método Fala o 100? 20-80 e aí devolve para mim. O que é o 100-100? Bem direto ao assunto. As pessoas querem... Ah, cara, a pessoa está obesa, 40 quilos acima do peso, e ela quer sair de 40 quilos acima do peso para estar com o abdômen trincado. Ela quer sair de 40 quilos para ter abdômen trincado. E aí, de um extremo para o outro. De um extremo para o outro. Então, ela quer 100% do resultado máximo do planeta Terra. Eu quero ser trincado no Instagram. E ela quer botar 100% de esforço naquilo. Eu vou malhar 4 horas, 2 horas por dia, eu vou fazer jejum intermitente, eu não como isso, eu não como aquilo, low carb, eu vou fazer low carb, jejum intermitente, 2 horas de malhação por dia, para ter o abdômen trincado. É 100% de esforço para ter 100% de resultado. Ela não aguenta, ela cansa, ela para na jornada. E aí ela só tentou, mas não conseguiu. E quando você vai para o modelo 20-80, que é o Pareto, não é meu esse modelo, é de Pareto, eu só estou estruturando dessa forma, 20% de esforço para ter 80% de resultado. Vou dar um exemplo. Eu não preciso sair de 40 quilos para estar com o abdômen trincado. Eu posso sair de 40 quilos que eu tenho que eliminar para eliminar 35 e estar super bem fisicamente, super bem em saúde, né? E eu não preciso malhar 2 horas por dia, ser low carb, fazer jejum intermitente, sei lá o quê. Não preciso disso. Eu preciso fazer 20% de esforço para ter 80% do resultado. Então, às vezes, a pessoa comendo uma salada antes do almoço para diminuir a quantidade de comida, tirando farinha de má qualidade, que é um veneno, né? Pães mal feitos, massas, macarrões, essas coisas todas. Eu não sou nutricionista, tenho que procurar um, né? Mas eu estou dando só um exemplo. Às vezes, você tira o básico e ter 80% do resultado. Poxa, mas eu quero ter o abdômen trincado, eu não posso ter 100%? Pode, mas quando você tiver com 80% do resultado alcançado, aí é mais simples para você chegar no 100%. Aí não é sair de 40 quilos acima para trincar o abdômen, aí é sair de estar no peso ideal para trincar o abdômen. Aí é outra coisa. Eu vou sair da dívida para ser um milionário. Estou devendo 10 mil reais, eu quero ser um milionário trader da Bolsa de Valores. 100. Aí o cara estuda, acorda de madrugada, tal, não aguenta. Aí perde 1, 2 vezes, puta, eu queria ser um milionário e tô perdendo. Mas quando ele foca no 20-80, aí às vezes ele não vai sair de estar devendo 10 mil para ser um milionário. Ele vai sair de estar devendo 10 mil para não dever mais nada e agora ter 100 reais investidos na bolsa. Aí ele fala, puta, agora eu não sou mais um devedor, agora eu tenho 100 reais investido na bolsa, eu já sou investidor. Agora eu vou sair de investidor para um milionário. E as pessoas, quando fazem isso, elas têm muito mais força magnética e param de tentar e começam mais a conseguir. Tem uma parada que eu falo, GG, que é o seguinte, você pode olhar e mirar onde você quiser. Você pode sonhar grande, até porque sonhar pequeno, sonhar médio, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Só que o foco tem que estar no seu próximo degrau. Então, a metáfora que eu faço é como se a gente estivesse subindo uma escada. Essa escada são níveis de evolução, de aprendizado, né, de enriquecimento emocional, de saúde, financeiro, nas mais diversas esferas. Então, você pode olhar lá para o 100º degrau, onde você quer chegar, não tem problema. Mas o teu esforço tem que estar no próximo degrau. Senão você pode dar um passo maior que a perna ou menor que a perna, cair, bater a cabeça ou quebrar um braço, né? Então tem tudo a ver com essa questão aí do O alto Pareto, da escada, né? É o norte, né? Mas o foco é você subir o próximo degrau. E você, cara, por que as pessoas tentam e não conseguem? GG, eu acho que tem uma raiz biológica aí que a gente precisa compreender, né? Eu entendo que a mudança, o primeiro passo da mudança é a tomada de consciência. E a mudança é o instrumento mais poderoso que o ser humano tem, mas é o instrumento mais difícil de ser colocado em prática. Justamente pela raiz biológica que nós temos, né? Biologicamente, o ser humano, ele vem para o mundo com dois papéis a serem cumpridos, do ponto de vista biológico. Ele vem para sobreviver e reproduzir. Né? Então, por isso que é tão atrativo a zona de conforto, a zona da acomodação. Por isso que é tão atrativo você comer porcaria, você engordar, você pôr a bunda no sofá e passar o final de semana inteiro assistindo Netflix, né? Bebendo o prazer imediato, né? É a desenfreada brusca pelo prazer de agora, né? É o prazer de agora. Exatamente. Que importa, né? E tudo isso acontece por quê? Porque a gente vem para o mundo sobreviver e reproduzir. Se você chegar lá aos seus 60, 70 anos, gordo, né? Na média, na mediocridade, né?
Ou seja, sendo ordinário. O ordinário é o oposto do extraordinário, né? Você, dentro do normal, biologicamente você cumpriu o seu papel, você sobreviveu, reproduziu. Só que o ser humano é tão incrível, tão maravilhoso, né, que há alguns milhares de anos a gente desenvolveu mais dois instrumentos biológicos, que é o quê? O neocórtex e o polegar, né? Ou seja, com o neocórtex, a nossa capacidade de cognição, de aprendizado, de linguagem, e o polegar, a gente criou ferramentas e construiu uma sociedade. Então, hoje o ser humano ele não quer mais só sobreviver e reproduzir, mas a briga biológica ela é injusta. Porque você tem 98% da sua biologia para te manter o quê? No medo, na zona de conforto. Te manter no padrão, te manter, né, dentro da normalidade. Então, quando a gente compreende que a gente tem, né, uma biologia que nos puxa para a média, que nos puxa para o ordinário. A permanecer, né? Nos puxa a permanecer. A permanecer, perfeitamente, né? É aquela coisa, o despertador toca para você começar a fazer atividade física, vem uma vozinha dentro de você e fala assim, nossa, mas essa semana vai ser puxada, dorme mais 15 minutos, começa amanhã. Tá mais friozinho, né? Começa amanhã. Aí chega terça-feira, GG, o despertador toca, vem aquela vozinha de novo. Cara, você não vai começar as coisas pela metade, no meio da semana, não. Começa na outra segunda. Aí sabe o que acontece? Dias viram semanas, semanas viram meses, meses viram anos, e as pessoas, às vezes, percebem que elas não têm mais tempo para realizar alguns dos sonhos que elas tinham dentro do coração. Essa vozinha que vem e te limita, te sabota, enfim, para mim, ela é um instrumento biológico para te proteger. E ela não faz por mal, ela faz porque ela tem que te ajudar a cumprir o seu papel biológico. Você é um bicho, você é uma espécie, você é um ser humano. Só que o ser humano é tão maravilhoso que agora a gente quer o quê? Inspirar, a gente quer cuidar dos nossos filhos, a gente quer espalhar amor, a gente quer deixar o legado, quer ter a gente meaning, quer construir um impacto. Quer ter meaning, né? A gente quer ter significância, né? O ser humano Exatamente. hoje busca meaning, busca significância, né? Então, GG, para mim, um dos temas centrais para você parar de tentar e começar a conseguir é gerenciar a sua própria biologia. Como que você faz isso em termos práticos? Se mantendo o máximo possível naquilo que eu chamo da zona Disney. Por que zona Disney? É lá que a magia acontece. Que é justamente fora da zona de conforto. Então, é você o quê? Se desafiando o teu corpo a fazer aquilo que não é confortável, eventualmente. Então, um banho gelado pela manhã. Olha aí o que prova a nossa biologia no comando. O ser humano ama tomar um banho. Você tá cagando a minha pergunta, hein? Só para falar uma coisa. A próxima pergunta era minha. A minha era essa. E como que a gente sai do parar de... Porque você me perguntou por que a gente faz. E a minha... Então já vou te fazer a pergunta e já começar a responder. Então vai lá. Então dá você. Então fechou, tô contigo. São duas... E tem outras neurocientíficas também que a gente pode falar, né, cara? O homem ancestral... o nosso ancestral, o nosso tataravô, ele não planejava o futuro, ele era focado no presente, né? Ele queria achar onde tinha árvore com fruta, queria caçar. E se aparecia um predador, ele corria, ele mudava de caverna, ele nunca fazia planejamentos de futuro, né? E tudo que a gente quer conquistar na vida, a gente tem que abrir mão do prazer imediato pelo prazer futuro. Nós fomos treinados pelo prazer imediato. Se eu acho uma fruta, eu não tinha geladeira para guardar. Eu vou comer o máximo da fruta que eu puder, né? Isso trouxe isso. Tô só endossando o que você falou, que foi incrível. Fiquei curioso com esse Zona Disney. Então já vai vir a pergunta. Beleza, parceiro. E as pessoas tentam pra cacete e às vezes poucos conseguem. Inclusive nós, algumas coisas da nossa vida. Eu tenho certeza que se você olhar para sua vida e olhar para mim, vão ter coisas que a gente anda tentando e não anda conseguindo, né? E a questão é como que a gente quebra esse ciclo da mediocridade, vamos chamar assim, né? Que as pessoas querem nos manter, nós fomos feitos para nos manter. Quando a gente tenta sair, alguém puxa a gente para baixo. Né? E aí, como que a gente quebra isso? Aí você começou a falar, já entrou na minha pergunta. Essa é a minha pergunta. Como que a gente quebra esse troço e começa a conseguir? Então, para mim, um ponto-chave é gerenciar a tua própria biologia. Né? Então, é você criar, né, rituais que nada mais são do que tarefas que te mantêm numa zona de incômodo. E você pega essa energia do incômodo e usa ela para realização. Então, algumas sugestões práticas, né? Para mim, o ser humano, ele é uma quadrinidade, GG. Nós temos o nosso eu espiritual, corporal, racional e emocional. Então, você precisa de tarefas para os 4. Então, para o corporal, cara, atividade física. E outra coisa, o sucesso está no óbvio.
Às vezes a galera vem para live, vem para cursos, enfim, e quer descobrir buscando o segredo que só o Marcos usa, né? Alguma bala de prata, algum jump off the cat, algum pulo do gato, não tem. O sucesso está no óbvio. Só que é o seguinte, nós temos múltiplas tarefas, múltiplos papéis e muitas vezes a gente não lembra de tudo que tem que ser feito. Então você precisa de mecanismos, de rituais para te ajudar a ficar fora da zona de conforto e ter uma energia de incômodo, de realização. Então, no corporal, banho gelado, você se alimentar bem. No emocional, você cultivar sentimentos de gratidão, de perdão, né? No racional, você tá constantemente em contato com bons conteúdos, como que a gente está trazendo nessa live, leitura, né? Então, por exemplo, um hábito que eu venho fortalecendo, eu já incorporei, estou fortalecendo ele agora, GG, por exemplo, é trocar, você parar de ver uma TV, uma série antes de dormir e vai ler um livro. Você está cuidando muito mais do teu eu racional, assim, né? E tem o seu eu espiritual. Abandona o celular, outra coisa, né? Nessa mesma linha. Podemos ir trocando assim, cara? Podemos ir trocando? Claro, óbvio, claro. Outra coisa nessa mesma direção é você, por exemplo, ao invés de abrir o olho de manhã e pegar um celular, abre o olho de manhã e pega um livro, né? Que é a mesma vibe, né? A gente, normalmente, a gente se alimenta, né? Pegando o que você está falando, né, cara? Quando voltar para mim, eu falo. Conclui teu raciocínio, senão eu vou tirar o foco do raciocínio. Voltar para mim, eu falo sobre o alimento. Tá, show de bola. E aí, para mim, eu acho que tem 3 Ds muito importantes para a gente sair da tentativa, da justificativa e ir para a iniciativa meativa e acabativa, que nada mais é do que começar, continuar e entregar o que tem que ser entregue, né? 3 Ds importantes. O primeiro D é decisão. Decisão é um instrumento poderoso que as pessoas usam pouco, porque elas fazem muito compromisso da boca para fora. O compromisso tem que ser da boca para dentro. Como que eu tomo decisões poderosas? Decisões que eu chamo de viscerais e definitivas para você entrar numa certa rota que não tem volta mais. Você usa a sua razão e a sua emoção, você vai processando aquilo dentro de você, usando o seu diálogo interno de uma maneira propositiva, empoderadora. Por exemplo, tem muita gente que tem medo de fazer um stories em vídeo. Então você começa a falar para você assim, ó, eu vou fazer, eu quero fazer, eu me permito fazer, eu vou dar o primeiro passo, não vai doer, não vou morrer, não vou me machucar, eu vou testar, eu vou começar, eu vou ver no que dá, eu quero fazer. Então você vai falando isso para você emocionalmente e racionalmente, que chega um dia que você faz. Então, porque na verdade, né? Porque essa é a mesma lógica, né, Marcos? Do contrário, porque se você hoje não faz, é porque você foi falando ao longo... Olha que louco que o Marcos está trazendo. Por que você não faz hoje? Se é que você quer fazer isso, né? Porque você foi falando ao longo da vida para você, pô, mas o que vão dizer, mas o que vão dizer de mim, mas o que vai ser, e o julgamento, e se ninguém falar nada, e se ninguém gostar, e se não gostar. Você falou tanto isso para você que o resultado, a estratégia que você usou, te deu o resultado de hoje eu não consigo fazer. E o que o Marcos está falando é o contrário, né? Começa a dizer para você, eu quero fazer, eu gostaria de fazer, estou afim de fazer, tô curioso pelo que vai acontecer. Ó, tudo aquilo que você fala para você, cedo ou tarde, de alguma forma, se torna realidade. Vou repetir. Tudo aquilo que você fala para você, cedo ou tarde, de alguma forma, se torna realidade. É uma profecia autorrealizável. Exatamente. Então, os 3 Ds da realização, vamos chamar assim, decisão. GG. Decisão. O segundo D é determinação, porque a decisão a decisão te faz dar o primeiro passo. A determinação te faz continuar naquele caminho. E o terceiro D é a disciplina. Então, para mim, a decisão te faz dar o primeiro passo, a determinação te faz te continuar e a disciplina te protege de não parar. A disciplina te protege de não desistir. Decisão, determinação e disciplina. Total. Porque a disciplina, olha como a disciplina protege a gente de nós mesmos. Vamos pegar um exemplo aqui de alguém, tá? Que tomou uma cervejinha no domingo até mais tarde com os amigos. Na segunda-feira, 8 da manhã, tem uma reunião super importante, tem uma call super importante. Vamos imaginar que é um empreendedor, né? Tem um call de parceria importante. No domingo ele tomou uma cervejinha ali a mais, tal. Ele acorda na segunda, 7 horas da manhã, mal, dor de cabeça, ele não está se sentindo bem. Mas alguma coisa tira ele da cama, faz ele tomar um banho gelado e ele faz a melhor reunião que ele fez na vida dele. O que fez ele
entregar esse resultado. Foi a motivação? Não, foi a disciplina. Nem sempre vamos estar motivados, mas todos os dias a gente tem que estar disciplinado. Ele não estava motivado a levantar da cama, ele estava com dor de cabeça, ele queria ficar ali mais 2, 3 horas. Mas ele levantou e fez. Mas ele levantou e fez. Por quê? Porque ele tem o quê? Ele tem paixão naquilo ali que ele faz. Então, para mim, a disciplina vem da paixão. E a paixão vem de onde? Vem do propósito. Quando eu me sinto conectado com o meu propósito, eu tenho paixão. Paixão e amor são coisas muito próximas. Quando eu sou apaixonado, quando eu amo algo, eu tenho disciplina. É igual a mamãe que está amamentando um bebê. Ela fica 3 dias sem dormir, ela pega no sono durante 1 horinha, o bebê começa a chorar. Aí ela escuta o bebê chorando, ela está esgotada fisicamente, nem passa pela cabeça dela pensar assim, ah, não, vou deixar ele chorar, estou cansada. Não, ela levanta, vai lá e dá de amamentar com amor e carinho, porque ela tem disciplina, que é fruto da paixão. Então, para mim, 3 Ds da realização. Decisão dá o primeiro passo, a determinação te faz continuar e a disciplina te protege de não parar. Curti. E para você, GG, como, né? Primeiro a gente falou, qual é a raiz, né, que faz as pessoas continuarem tentando e não realizarem. Agora a gente está indo para o como, né? Como parar de tentar e começar a realizar, GG. Incrível. Cara, eu vou pegar a partir, assim, né? Tudo que você falou faz todo sentido, adorei, ficou bem estruturado. Acho que GG, tá só segura aí um pouquinho, eu vou pedir uma coisa. Galera, se vocês estiverem curtindo, vou pedir 2 coisas, tá? Numa live aqui, que eu e o GG tá interagindo, a sua forma de bater palma ou de dizer que faz sentido algo para nós é mandando muito like, muito coração. Então você pode pressionar o dedo assim ó, no coração, que sobe uma chuva de coração. E a gente se sente aqui acariciados, né, ô GG? Sente o carinho de vocês. E ó, aponta pro aviãozinho aí, GG, que você tá embaixo, ó. Aviãozinho, chama mais 10 pessoas para essa live. Eu vou colocar um desafio aqui. Vamos colocar 1000 pessoas nessa live? Sabe por que isso é importante? Porque às vezes você pode ter uma pessoa que tá lá no Instagram rolando feed, rolando feed, rolando feed, rolando feed, e essa pessoa tá perdendo a oportunidade aqui de escutar uma palavra, uma ação, um princípio, uma provocação que vai fazer ela ter um clique e entrar numa rota de ação. Então, a vida muda né, num único instante, né, cara? Tony Robbins fala isso, né? Sua vida pode mudar num único instante, né? No estalar de dedos. E às vezes você vai ser o instrumento de mudança de vida para essa pessoa por ter compartilhado. Às vezes o cara entrou do nada aqui, falou, deixa eu ver o que Eliseu me compartilhou, deixa eu ver o que uma Mente Brilhante 7 me compartilhou, o que a Cris da Luz me compartilhou, né? O que o Mindset alguma coisa passou que eu não vi, me compartilhou, o que a Renata Miguel me compartilhou. Deixa eu ver o que fulano me compartilhou. E entra, chega aqui, cai aqui e fala, puta, aquela frase do Marcos, aquela frase do Jerônimo mudou minha vida para sempre. Vamos lá, galera, e usa assim, o coração. Dá bastante like aí quando alguma coisa fizer sentido para você e usa o aviãozinho, chama 10 pessoas, eu vou chamar aqui agora, ó, já estou chamando, para a gente bater 1000 pessoas aqui nessa live, porque também é uma forma da gente sentir o carinho e o reconhecimento de vocês, a gente que produz conteúdo, a gente que vem aqui, né, dar a cara a tapa, falar algumas verdades, falar as nossas convicções, isso drena muita energia e cada palavra de carinho, cada compartilhamento, cada engajamento faz toda a diferença, né, na nossa trajetória. É combustível pra gente, né, GG? Massa, mas vamos lá, incrível. GG, vamos lá. Tô curioso. Como parar de tentar e começar a realizar? Solta o verbo Massa. aí. Então, beleza. Tudo que eu vou falar só vai completar, Marcos, o que você falou daí. Na verdade, porque tá claro, você tem toda a razão, esses 3 Ds vão ser fundamentais. E, cara, eu acho que eu sempre quando estou no WA, né, dando treinamento, alguma coisa assim, essa é a pergunta que as pessoas me fazem, né? Mas como? Qual é a fórmula mágica, né? Então você já deu a sacada aí. E eu digo uma coisa muito parecida com o que você falou, né, cara? Eu digo que não subestime o óbvio. Não subestime o óbvio. Sucesso é você fazer o óbvio de forma consistente. Sucesso é você fazer o óbvio de forma consistente. É muito fácil provar isso, né, cara? Eu quero emagrecer. Cara, quais são as 2 primeiras coisas que vem na tua cabeça para emagrecer, Marcos? De cara, assim, 2 coisas. Fazer exercício e comer bem, me alimentar bem. Acabou, é o óbvio. Então você só precisa fazer o óbvio de forma, eu vou descobrir a dieta que é mais relevante. Bicho, não existe a dieta mais relevante, né? Existe comer menos atividade física, acompanhado por um profissional, obviamente, e você vai emagrecer. É o óbvio de forma consistente. Mas beleza, como que eu faço isso na prática, Jerônimo? Eu vou dar 2 sacadas concretas para a gente poder usar isso na prática, né? As pessoas, muitas vezes, cara, por exemplo, vou falar de ler, né? Ler, pegar aqui o livro que eu estou lendo agora, que o livro que eu estou lendo está sempre do meu lado. Estou lendo esse livro aqui agora, né? O Limite Zero, muito bom, do Joe Vitale, mas na verdade a teoria é do Dr. Hugh Lane, enfim, não importa, não é o relevante. Cara, eu não consigo ler um livro de uma vez.
Mas algumas pessoas talvez consigam ler um capítulo de uma vez. Outras talvez não consigam ler um capítulo de uma vez. Talvez elas consigam ler uma página de uma vez. Ou talvez elas consigam ler um parágrafo de uma vez. E a grande pergunta é, se eu ler um parágrafo por vez, Marcos, eu vou concluir o livro em algum momento da minha vida? Sim. Com certeza absoluta que eu vou concluir. Posso demorar um pouco mais do que o cara que lê um capítulo por vez. Mas o fato é muito simples. As pessoas, às vezes, não, elas simplesmente continuam tentando porque elas não fracionam a meta delas, aquilo que elas querem, de forma que elas consigam dar o próximo passo. Aquilo que você está falando sobre a sua metáfora da escada, né? Então, elas querem olhar o lado de cima e tentam colocar... Estou descalço aqui, ó. E tentam colocar o pé mais Eu alto. também, ó, GG. Aí, Deixa eu ó, ver se eu consigo mostrar. Amigo, vai cair. Mostrou. Rasgou a né? calça, mas mostrou aí. Você viu, meu karatê tá afiado, né? Tá afiado, é. Segurou na mesa para não cair, né? Mas o karatê tá afiado. Todos ajeitados, trabalhando. Aí, eu falei, meu Deus, vai acabar a live. O Marcos vai cair para trás, vai acabar a live. Aí, cara, vamos voltar no livro aqui. Então, cara, as pessoas querem botar o pé tão alto e não botam o pé em lugar nenhum e param na jornada. Bicho, para com esta merda de achar que fulano lê um livro por semana. Foda-se, fulano, cara. Você tem que ler o que você consegue ler. O teu desafio é com você mesmo. O teu desafio é contigo mesmo. Você só precisa ser melhor do que você mesmo. É isso que você precisa ser, melhor do que você mesmo. Então, cara, se você nunca leu nada e lê um parágrafo, parabéns. Para de se comparar com o outro. Para de tentar ser igual ao outro. Para de tentar ser o que o fulano... fulano leu 73 livros no ano passado. Dane-se, é o fulano. E você leu quanto? 0. E vai continuar lendo 0 enquanto quiser ler 73. Vai ler um parágrafo. Então, reduz ao ponto em que você consiga ganhar de você mesmo naquilo. GG, eu digo que quando as pessoas descobrirem verdadeiramente que o único concorrente que elas têm no mundo são elas mesmas, as pessoas e o mundo vão ser muito melhor. Você não veio para ser melhor do que ninguém, você só veio para ser tudo aquilo que você poderia ser. Eu costumo dizer para empreendedores o seguinte, GG, troca a obsessão pelos concorrentes pela obsessão pelos clientes. Você pode olhar o que está acontecendo no mundo, mas se você cresceu... Tem que olhar, um pouco, né? Tem que olhar, mas não pode ser o seu foco. Se você sofisticou o seu resultado, o seu jogo, de alguma forma, você está vencendo, não importa o quanto o outro fez. Né? Isso que você falou é muito massa. E a segunda sacada, GG? Cara, você disse a primeira, fracionar a meta. Isso. E a segunda, ela vai conciliar com o que você chamou de disciplina, né? O que você chamou de disciplina, o porquê que aquela... 1.000 pessoas, ó, GG. Moleque, que massa, que massa. Exército do bem aqui, galera massa, gratidão. É isso. E por que você chamou, o que você chamou, é surreal, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, é óbvio que o Marcos já fez live com milhares de pessoas, né? Eu acho que a maior live que eu já fiz tinha 14 mil pessoas, né? Eu acho que quando a gente... cara, Jerônimo, e hoje tem 1.000. Cara, se tivesse uma pessoa aqui, a gente honraria do mesmo jeito. Se tivesse 2 pessoas aqui, a gente honraria. Então, cada uma dessas 1.000 pessoas são ouro pra gente. Se a gente tocar a vida de uma única pessoa, já vai ter valido a pena essa live. Eu tenho certeza que o Marcos pensa a mesma coisa que eu. Cara, aquilo que você chamou de disciplina, amigo, mas por que uma mãe levanta de madrugada pela 18ª vez? A mãe não vira e fala assim, deixa, né, aquilo que você falou, deixa chorar, bicho, tô cansada, vou dormir. Não vai, ela vai levantar. Às vezes o pai vai dizer, ou a babá vai dizer, pode ficar tranquila, eu vou. Aí levanta às vezes assim mesmo, vai olhar. Por que ela faz isso? Por um negócio que eu chamo de propósito inabalável. Propósito inabalável é aquilo que vai fazer você seguir quando todo mundo mais pararia. Todo mundo tem vontade de parar em algum momento e muitos param. A maioria para. A maioria para. Mas algumas pessoas continuam. O que faz essas poucas pessoas continuarem? O propósito inabalável delas. Aquelas pessoas que pararam não tinham. Né? Vamos imaginar, tá? Você tem, sei lá, 10.000 pessoas largam para uma maratona de Boston. 2.000 pessoas chegam. 8.000 pessoas pararam no caminho. O que fez aquelas 2.000 pessoas continuarem? Jerônimo, foi o condicionamento físico. Beleza, então vamos mudar o cenário. Vamos pensar assim, numa maratona, das 10.000 pessoas, 1.000 quiseram parar. 1.000 falaram, não aguento mais. 1.000 falaram, caraca, que merda. Mas 100 daquelas 1.000 que quiseram parar, continuaram. As outras 900 pararam. O que fez aquelas 100 continuarem?
que fez aquele cara completar a maratona andando? O que fez me fugiu o nome dela, a maratonista suíça de 1974, me fugiu agora, né? A maratonista, aquela a famosa maratonista, acho que foi 84, foi Los Angeles, a Olimpíada de Los Angeles, não importa. Aquela mulher que termina quase desmaiando e a pessoa pega ela, né? Aquela cena famosa das Olimpíadas. Lembra dessa cena, Marcos? Sabe qual que eu tô falando? Eu lembro a cena, mas não lembro o nome A da história atleta, Guerraro alguma coisa. A história dela, só para terminar, alguém talvez possa até ajudar a gente aqui no chat. A história dela é o seguinte: ela é uma suíça que foi morar nos Estados Unidos e viu a oportunidade de correr a maratona pelo país dela, pela Suíça. Só que naquela época foi a primeira vez que as mulheres puderam correr a maratona. E ela tinha 39 anos e era a última maratona que ela podia correr. Ela não ia conseguir correr a maratona no ano que vem, era na próxima Olimpíada. E ali naquela época tinha uma regra, que se você recebesse atendimento médico, você era eliminado. Você não podia receber atendimento médico durante a prova. E ela perdeu o último posto de hidratação. E ela começou a desidratar rapidamente. E aí, cara, ela começou a capengar. Ela começou a ter cãibra na perna esquerda e perdeu a orientação espacial dela. E ela ainda assim completou a maratona. A pergunta é, o que fez ela continuar? Já que muita gente pararia naquele momento. Né? É o propósito inabalável dela. As pessoas, às vezes, param, não é porque é difícil demais. Param porque não tem um pra quê para continuar. A pessoa não tem um pra quê para continuar. Cara, você já pensou em parar alguma vez na vida, Marcos? Já pensou em falar assim, bicho, não quero isso na minha vida? Com certeza. Com certeza. Né? E alguma coisa te fez... fala, conta aí. Por exemplo, eu lembro que em vários momentos da minha caminhada, né, graças a muito trabalho, muita fé, muita competência, não vou falar isso aqui para me gabar, mas para inspirar, né? Porque às vezes as pessoas na internet, elas confundem, elas acham que você compartilha um resultado ou mostra alguma coisa que você construiu porque você quer se mostrar. Não, é para ver que é possível. Você quer inspirar. E outra coisa, você tem que ouvir quem fez, quem construiu, né? Não somente quem fala. Falar é fácil, eu quero ver o resultado. Né? GG, por exemplo, já treinou milhares de pessoas, é um empreendedor super bem sucedido, é um cara que tem milhares de estudos de caso, super admirado. Então é um cara que eu sigo, que eu me aconselho, não é só porque ele fala, é porque ele faz na vida dele, e ao fazer na vida dele, ele construiu uma vida incrível. O Jerônimo, para mim, é um exemplo de pai, é um exemplo de amigo, é um exemplo de profissional, é um exemplo de empreendedor. É esse tipo de pessoa que eu sigo, é esse tipo de pessoa que eu compro curso, é esse tipo de pessoa que eu paro do meu tempo para poder aprender, né? Então, GG, quando eu construí já uma certa independência financeira na minha vida, né? Graças a Deus, trabalho, fé, competência, hoje eu trabalho porque eu amo mesmo. E é claro que eu faço dinheiro com isso, mas o dinheiro já deixou de ser uma prioridade. Hoje, graças a Deus, se eu quiser, eu fico aí 20, 30 anos sem trabalhar ou até o resto da vida. Em muitos momentos dá vontade, fala, cara, quer saber? Eu vou para a Europa, vou ficar com a minha esposa, vou dar um break de X anos, vou fazer aí... Só que aí vem uma vozinha que fala, nossa, mas você precisa tocar as pessoas, né? Você tem um propósito, olha o que você trouxe, né? Você tem um propósito, você tem uma verdade, você tem uma mensagem. E nenhum conforto no mundo vai te fazer ter mais satisfação e realização e sentimento de missão cumprida com você e com Deus do que levar a sua mensagem. Então não para. Então o que você falou, né? Eu acho que o propósito inabalável, ele é o que te faz ter disciplina, né? O que te faz continuar, né, gente? É o que responde a pergunta para quê, né? Você falou assim, eu tenho que ter decisão, determinação e disciplina. Adorei, tá, amigo? Muito boa a lógica, né? E é isso, né? O que vai me fazer ter disciplina, muitas vezes, é fracionar aquilo que está grande demais para mim, porque... Sim, se você ler um parágrafo por dia, você vai ler o livro, né? Agora, a grande magia disso, né, cara, é que você lê um parágrafo por dia, mas amanhã você não lê um parágrafo só. Você lê 2, daqui a pouco 2 ficou simples, aí você lê 5, daqui a pouco 5 ficou fácil, daqui a pouco você está lendo meia hora por dia, daqui a pouco você está lendo um livro por mês, daqui a pouco você está lendo um livro por semana, né? Então, essa é a grande magia, né? Você vai ganhando casca, você vai engrossando, você vai ficando simples para você fazer aquilo. É só você pensar em quem dirige, né, cara? Quem dirige, cara, dirigir no começo é um desafio, né, parceiro? Passar a primeira, passar a segunda, solta a embreagem, olha o retrovisor, acelera muito, se acelerar pouco o carro morre, se acelerar demais o carro dá um pulo, né? Tudo isso você está pensando. Hoje você dirige
né? Você hoje não sabe nem se passou, para quem tem carro com câmbio ainda, né? Não sabe nem de quantas marchas você passou daqui até o teu trabalho, né? Você não sabe se quantos sinais você parou, às vezes você dirige até o trabalho pensando na vida, quando vê já chegou na empresa, ou já chegou onde tem que chegar e nem percebeu que chegou. Então, começa O devagar, GG parceiro, deu uma começa devagar. travadinha aqui para mim, parece que eu vou... Olha lá. Voltou? Eu tô aqui. Galera, escreve aí nos comentários se o Jerônimo, se o GG travou aí para você também ou não. Acho que agora voltou. Eu acho que eu Voltou. travei, viu, GG? Foi você que travou, Eu, parceiro. Acho que foi você. eu que Você falou, acho que o travei, eu acho. GG travou, acho que o GG travou. Quem travou foi Não, você. Foi dar foi eu, aquele. foi eu. Foi dar aquele. Ó, foi ela mesmo, Gabriela Anderson, 1984. Foi dar aquele golpe de karatê aí, travou tudo, amigo. Travou tudo. GG, posso trazer mais um conceito, um elemento chave aqui, principalmente nesse momento de crise? Deve. Eu acho que se todos nós tivéssemos que se viesse uma fada madrinha, te desse uma vara, né? Como que eles chamam a fada madrinha? Uma varinha mágica lá. Vara E essa mágica, varinha, o gênio da lâmpada, o gênio da lâmpada. Isso. Mas nesse gênio ele te diz o seguinte, olha, você pode escolher uma única competência, tá? Que eu vou te dar essa competência para você enfrentar essa crise. Eu acredito que a competência que as pessoas deveriam pedir é a competência de resiliência. O que é resiliência? Resiliência é um termo que a gente empresta da física, né, para a ciência, né, da realização ou da ciência do fazer acontecer. Eu chamo de resultologia, GG. Eu falo, eu sou especialista em resultologia. Massa, né? Perfeito. A maioria do mundo é especialista em desculpologia, né? A ciência de dar desculpa. Eu prefiro ser especialista em resultologia. Gostei. Ciência de fazer acontecer. Até porque quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Né? Quem é bom em dar justificativa não é bom em melhora, iniciativa. né? E o cara, quanto mais desculpa ele dá, melhor ele fica naquilo, né, cara? Melhor Exatamente. ele fica. Tudo é um treino. Tudo é um treino. Tudo que você repete, né? É um treino. Vira uma mas habilidade. O que é a resiliência, que é tão importante nesse momento de tantas adversidades, né? Porque esse atual momento é tapa na cara e soco na cara o tempo inteiro. É notícia ruim, vendas caem, é o medo de perder o emprego, é a família sob pressão emocional. Ou seja, você está tomando soco na cara, você está tomando impacto do meio externo o tempo todo, né? E aquilo que não te faz criar uma crise interna a partir da crise externa é justamente a capacidade da resiliência. Um conceito da física que propõe o seguinte: toda molécula que recebe um impacto e volta ao seu estado natural, essa molécula é resiliente. Ser resiliente no jogo da vida, para mim, GG, é ser uma bolinha de tênis. Ó. Uma bolinha de tênis, quando ela toma uma raquetada, ó, ela volta ao seu estado natural quase que num passo de mágica. Imagina comigo, GG, que nós estamos numa arquibancada de um jogo de tênis, tá? Lá em Floripa, jogo do Guga, né? E ele pega essa bolinha aqui, ó, joga pra cima e pá, dá uma raquetada na bolinha. Se você tá na arquibancada, você nem percebe a olho nu, mas essa bolinha, ela comprime e volta ao seu estado natural. Comprime bastante, né? Porque quando você vê na super câmera, né? É forte, a bola alcança 170 km por hora. E vamos continuar usando a física aqui, ó. Essa bolinha, ela volta ao seu estado natural da mesma maneira? Não. Ela ganha 3 vetores. Ela ganha força, velocidade e direção. Então, a vida é sobre tomar raquetadas. A vida é sobre tomar não. A vida é sobre gerenciar frustrações, porque a gente tem expectativas, e as expectativas nem sempre são 100% atendidas. Você acorda de manhã super bem, você dá um beijo no seu esposo, na sua esposa, no seu companheiro, sua companheira, fala eu te amo, mas naquele dia a pessoa não está bem e ela não corresponde como você imaginava. Olha a raquetada. Ou aquele amigo, aquele cunhado, aquele tio, aquele sócio que você nunca imaginou que o cara iria te trair, o cara te traiu, te roubou. Raquetada. Olha a raquetada. Ou alguém que você ama mentiu pra você. Então a vida é sobre tomar raquetada, só que a gente Ou pode... Um dia você acorda e tem a notícia que o mundo está em pandemia, está todo mundo dentro de casa e não pode mais ter... E seus treinamentos do ano todo têm que ser cancelados. Toma raquetada.
Né? Foi Ou traído, toma problema, raquetada, problema de ou saúde, toma raquetada. problema de sacar. Então, assim, é impossível a gente parar de Perfeito, tomar amigo. raquetada. Mas a gente pode fazer igual a bolinha de tênis. Ó, tomou raquetada, volta ao estado Resiliente. natural, mas com mais 3 vetores: força, velocidade e direção. Isso é Incrível, ser amigo. antifrágil. Isso é ser antifrágil. E você construir essas metáforas, né, te ajuda a entregar o seu melhor, porque isso te ajuda a gerenciar a tua biologia. Porque biologicamente você é feito para tomar raquetada e ficar com medo. Você é feito o quê? Para tomar raquetada e ir para a zona o quê? Para a zona de proteção. É o E script, essa... né? É assim que a gente foi treinado, assim que a gente foi programado. Exatamente. Então, ó, galera, seja uma bolinha de tênis, toma raquetada, isso faz parte, isso é normal. Agora a diferença tá no quê? Em como você reage. A vida não é o que eu faço. Aí, travou. Aí, voltou, né, GG? Voltou, voltou, A, vi- voltou. a vida, aconteceu alguma coisa aqui que a minha Siri ligou e aí sumiu o aplicativo. Então é o seguinte, a vida não é o que acontece comigo, a vida é o que eu faço do que acontece comigo, né? Então isso é resiliência. Ó, Sartre. Sartre, exatamente. Vamos lá, ó, o mesmo fato. 2 pessoas são atropeladas, né? E essas 2 pessoas perdem as pernas. Você chega depois de 30, um repórter depois de 30 anos chega na primeira pessoa e pergunta: como foi a sua vida? E a pessoa então responde: a minha vida foi um lixo. Eu tenho vontade de me matar quase todos os dias, né? Eu peço a Deus para me levar embora logo, porque eu estou definhando, eu estou mal, eu não quero mais viver. O mesmo repórter chega na segunda pessoa que também perdeu as suas pernas no mesmo dia e pergunta: como foi a sua vida? E essa pessoa então responde: a minha vida foi incrível. O dia que eu tive aquele acidente, Deus me deu o maior presente que eu podia ter na vida. Porque eu descobri que eu posso ser um atleta paralímpico e competi atletismo em cadeira de rodas. E eu tenho 3 medalhas olímpicas, paralímpicas, e eu inspirei toda uma geração de atletas paralímpicos. A minha vida foi a mais incrível do mundo. Olha só, o fato é o mesmo. Só que a resiliência muda a reação, muda Perfeito. como você reage àquilo. E aí você faz o que o empreendedor tem que fazer, do limão à limonada. E tudo isso que está acontecendo agora, essa pandemia, é um novo limão. Um novo limão traz a oportunidade de novas limonadas. Agora, Bora fazer limonada. se você só olha a dificuldade, ó, essa dificuldade está aqui. Se você só olha para ela, você nunca vai ver a oportunidade. E aí a resiliência te faz o quê? Expandir o campo de visão. Então toma raquetada e ganha força, velocidade e direção. Né? GG, Incrível. a gente está chegando ao final. Traz um conceito aí crucial. Mas antes, ó, vou fazer o seguinte: vou propor para a galera aí fazer um print aqui, meu e do GG. Ó, o cara é feio, mas é gente boa. Passa um perfuminho. Então, ó, faz um print aí para você deixar registrado esse conceito aí da bolinha de tênis. Aqui, ó. Eu tô com um suporte aqui, aí. Aí, boa, GG. Olha o print. X. Vamos lá, galera. X. Aí. Aí, o que eu vou te pedir? Coloca no Stories lá, eu e o GG. Pra gente é uma honra receber o seu carinho. Você vai memorizar ainda mais tudo que você tá vendo, porque é uma coisa importante também, gente. Não é você absorver, é você aprender. E você só aprende quando você processa e usa. Olha a camiseta que eu estou usando aqui, ó. Sábio não é aquele que sabe, sábio é aquele que faz. Perfeito. Então, a sabedoria é a implementação do conhecimento. E você só implementa o conhecimento que você absorve. E absorver, geralmente, não é ouvir uma vez. É você interagir com aquele conhecimento. O aprendizado não é passivo, ele é ativo. Então, quando você faz um stories, você coloca o resumo da live, você está o quê? Se comprometendo com aquele conteúdo. Quando eu estou lendo, eu faço anotações, eu coloco post-its, eu faço elaborações. Porque se você só ouve aqui uma vez e não processa e não usa isso de alguma forma, você não retém. Você não coloca na sua memória de média e longa duração. Se você não coloca na memória de média e longa duração, você não usa. Se você não usa, esse conhecimento só está te emburrecendo, só está te engordando mentalmente. E as pessoas estão obesas de informação e raquíticas de ação. Tá? Então,
É claro que a gente quer o seu carinho, quer o seu stories, quer o seu engajamento, quer trazer pessoas para a nossa comunidade, para inspirar e transformar, mas isso também é por você, essas chamadas, né? Então, ó, coloca lá. E eu vou fazer o seguinte, GG, vou fazer um desafio aqui, ó. Vou escolher 3 stories, os mais criativos, e eu vou mandar uma bolinha de tênis autografada pelo correio, para que essa metáfora possa marcar você, entende? Beleza? Incrível. Então incrível. Vamos lá, GG. Durante 3 aí, 4 minutos, fala aí um conceito crucial que você ainda não trouxe, algo novo que a gente não falou nessa live, para as pessoas tentarem menos, né? Porque eu até brinquei no meu stories hoje, falei, quem tenta é o capeta, empreendedor faz. Faz. As pessoas O mundo tentarem não é dos menos que falam, né, cara? O mundo é dos que fazem, né? O mundo não é dos que falam, o mundo é dos que fazem, né, cara? Top. Aí às vezes a pessoa vira e fala assim, essa nem é a minha última, né? Eu vou falar ainda uma última, mas bem direto ao assunto, né? Às vezes o cara fala assim, porra, o cara fez o que eu falei. Se ferrou. Bem feito. Cara, é muito louco, né? Tem gente que se orgulha, cara, ele se orgulha de ver na televisão alguém que fez um projeto novo, ele fala assim, olha, cara, isso, olha aqui. Aí chama a mulher, chama o amigo, fala, ó, esse cara fez o que eu falei a vida toda. Olha só, essa foi a ideia que eu tinha tido. O cara fala sorrindo, com o olho brilhando. O cara tem que ter vergonha de se ele tinha ideia a vida inteira, por que ele não foi lá e fez? Ele vai se orgulhar do que o outro fez. É assim, Marcos. É assim, amigo. Assim de pessoas que viram e falam assim, caramba, eu tinha tido essa ideia 3 anos atrás, agora o cara fez. Que isso, amigo? Isso não é motivo de orgulho, isso é motivo de você agir para da próxima vez você ser o cara que pensou e fez. A gente tem um slogan lá na nossa galera, né, cara? Da nossa tribo. A gente tem um slogan que é o seguinte, não fale do que você quer viver. Viva do que você quer falar. Então, essa é a parada, né, cara? Não fale do que você quer viver, viva do que você quer falar. Então, e pra gente terminar aqui, cara, da minha parte, eu vou passar para você, Marcos, fazer o teu fechamento aí, cara. Se eu pudesse te dizer uma coisa, além dessa frase, não fale do que você quer viver, viva do que você quer falar, né? Que isso é muito forte para mim, né? Verdadeiro. Se falou, faça. Não quer fazer, não fala. Mas se falou, vai lá e faz, né? Mas você não vai fazer 100% das vezes. Vai fazer algumas vezes. Mas eu quero te dizer uma última coisa, cara, para terminar, Marcos. Antes de falar para terminar, eu preciso dizer o seguinte, cara, se você vem nessa live por minha causa e está conhecendo o Marcos agora, não deixe de, no final da live, ir lá no perfil dele e seguir ele. Você já entendeu que a gente é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. E o Marcos, ele tá dentro da minha média. Ele é o cara que eleva a minha média, né? Então vai lá no perfil dele depois, segue ele, indica ele para outras pessoas, né? Pra gente parar de ter o que você falou aí, obesidade de informação e ser raquítico de ação. Segue caras que vão te fazer ir pro próximo nível, né? Não tem problema nenhum a gente ficar vendo TikTok. Meus filhos vêm, às vezes eu sento com meu filho, com a minha mulher, a gente vê também, se diverte um pouquinho, mas isso tem que ser um momento de exceção, né, cara? Eu queria terminar dizendo o seguinte, cara, uma coisa que eu acredito muito, sabe, amigo? Eu acredito muito que todos nós, eu vou fugir completamente agora do que a gente está falando, mas talvez seja útil para quem eu vá falar. Cara, quando a gente escreve um livro, Marcos, a gente escreve o livro para dar certo ou para dar errado? Quando você escreve um livro? Para dar certo. Para dar certo. Para vender ou para dar certo? Quando você cria um produto digital, para dar certo ou para dar errado? Para dar certo. Quando você mentora aquele monte de empreendedores, um baita mentor de empreendedores, você mentora eles para dar certo ou para dar errado? Para dar certo. Para dar certo. Você monta uma empresa para dar certo, você grava um disco para dar certo, você faz um filho para dar certo, você casa para dar certo, né? Você casa para dar certo. Ninguém casa para dar errado. Então, tudo isso são projetos. Todo projeto que nós criamos eles para dar certo. Todo projeto, ele é criado para dar certo. E eu não sei, Marcos, realmente, a gente já conversou sobre isso, mas não quero entrar nesse mérito agora. Não sei se as pessoas que estão assistindo a gente acreditam em algo superior, que existe um criador, que existe algo divino, mas todo projeto é feito para dar certo. E eu e você, cara, nós somos um projeto, seja de Deus, para quem acredita, seja da natureza. Eu e você somos projetos. E a natureza, tudo que ela faz para quê, cara? Para dar certo. certo. Dar certo. Para dar certo. Então, cara, o que eu queria dizer para quem está vendo a gente aqui, seja você, se você acredita que você é feito por Deus, tem um criador seu, você é um projeto desse criador. Se você acredita que você é feito pela natureza, pela ciência, pela evolução, você também é um projeto da natureza. E como todo projeto, você é feito para dar certo. Eu queria te dizer para você, Marcos, hoje, para tua família e para todo mundo que está assistindo a gente, cara, você que está em casa é um projeto criado para dar certo. Então, eu, Jerônimo, sou um projeto criado para dar certo. E eu quero agradecer o nosso Criador. E a forma que eu honro o meu Criador é não jogando minha vida no ralo com procrastinação, com
besteiras de internet, com pornografia, com tempo jogado fora, falando mal da vida dos outros, com medo. Jogar minha vida fora por medo do que vão dizer de mim. Então, você é um projeto criado para dar certo. Então, vai lá, dê certo para honrar, nem que seja o seu criador. Essa é a minha versão final aqui, Marcos. Eu queria ouvir a tua, parceiro. Pra você se despedir da galera aí. Uau. Galera, ó, vocês ouviram aqui o GG um pouco agora, e ele, para mim, é um mestre, né? Ele compartilhou o quanto ele se aconselha comigo, mas a recíproca é verdadeira. Até acho que eu me aconselho mais com ele do que ele comigo. A gente se ajuda na mesma medida, se você tá aqui, né, e não conhecia ainda o GG, né, você veio aí da minha galera que me acompanha, minha tribo de empreendedores, segue o Jerônimo, porque ele realmente hoje, ele trouxe um conceito ali, né, do seu círculo de proteção para tomar boas decisões. A gente tem que compartilhar essas decisões com mentores ou com pessoas que a gente admira, e o GG é uma das 5 pessoas que hoje, muitas decisões chaves da minha vida, eu me aconselho com ele, é um grande mestre. GG, é uma honra ser teu amigo, viu, irmão? Uma mensagem final que eu quero deixar aqui, antes só dizer, eu vou compartilhar o IGTV, eu vi muita gente pedindo, né, para compartilhar essa live no IGTV, nem sempre eu faço isso, mas eu senti aqui no coração de deixar essa live lá no IGTV, então eu vou deixar essa live no IGTV, eu vou pedir para você marcar 3 pessoas, 2 pessoas, 5 pessoas, quantas pessoas fizer sentido para você, para ouvir todos esses conhecimentos que a gente trouxe aqui, para você fazer bem na vida de uma pessoa. E eu quero te dizer o seguinte, no mundo existem os doadores e os sugadores. Tá? Os sugadores, eles entram e eles escutam um pouquinho, eles falam, deixa eu ouvir esses caras aí. E eles não querem doar, eles não querem retribuir, eles não querem doar nem para a própria vida. Né? E doar desbloqueia o receber. Então, faz o bem para 3 funcionários, para 5 pessoas que você ama, para sua família. Marca elas lá na live para elas poderem também beber desse conhecimento aqui, dessa hora gratuita que eu e o GG trouxemos para você, para contribuir na sua caminhada, porque a gente tem uma missão de realmente empoderar a vida das pessoas. GG, olha, eu me sinto uma pessoa afortunada, né? Afortunada, ou seja, uma pessoa abençoada. Eu nasci numa cidadezinha que chama Doverlândia. Inclusive, eu estava lá na roça com a minha mãe, eu e minha mãe temos uma fazendinha lá. E Deus me abençoou demais, né? Eu pude construir um negócio de 9 dígitos junto com meu pai, que é o IBC Coaching, né? Uma empresa que, né, bateu a marca de mais de 100 milhões de faturamento, uma das maiores empresas de treinamento do mundo. Hoje eu tenho a honra de liderar um grupo de aproximadamente 40 empresas que juntos faturam 750 milhões. Então, empresários, às vezes, com 50, 60, 70 anos, 30 anos de empresa, né, me tendo como mentor. Então, Papai do Céu me abençoou demais. E teve um momento da minha vida que caiu uma ficha, assim, sabe? Eu tomei uma decisão tão poderosa, porque eu tomei contato com essa reflexão que eu vou trazer aqui, que é a minha mensagem final para a galera. Que é o seguinte, você não tem o direito de achar, entender ou falar para você que você não é capaz de realizar qualquer coisa que você se dispõe a realizar. Sabe por quê? Porque você está vivo. Você está vivo. E sabe por que você está vivo? Você venceu uma batalha que estatisticamente é absurdamente improvável de ser vencida. Você está vivo porque o seu óvulo, o seu espermatozoide fecundou o óvulo da sua mamãe. Eram milhares de espermatozoides, mas foi justamente o seu que fecundou. Sabe por quê? Porque você decidiu viver. E porque você foi abençoado pelo dom da vida, por Deus. Se você está vivo, é porque você tem uma força interior incrível, imensa, gigantesca. Se você está vivo, você é capaz de fazer qualquer coisa que você se dispõe a fazer. Se você venceu aquela batalha de milhares de concorrentes que era improvável você vencer, você é capaz de qualquer coisa. Você é capaz de qualquer coisa. Então, quando você usa desses instrumentos, de muitas coisas que a gente compartilhou aqui, você vai mais rápido, mais longe e com mais segurança para fazer um mundo melhor, para fazer um mundo mais abundante. Lembra disso, tá? É só um espermatozoide que fecundou o óvulo da sua mamãe. E esse espermatozoide foi você. Se você foi capaz disso, você é capaz de qualquer coisa. Não deixa nem você e nem ninguém falar para você algo diferente disso. E lembra que sábio não é aquele que sabe
Sábio é aquele que faz. Então eu quero ver vocês implementando pelo menos uma coisa com base em tudo que a gente falou aqui. Faz pelo menos uma coisa diferente, uma única coisa, que isso vai te dar uma pequena vitória. Essa pequena vitória te dá energia, te dá combustível para procurar outras pequenas vitórias. E pequenas vitórias criam uma grande vitória lá na frente. Poucas pessoas conseguem ter uma vida extraordinária, mas eu espero que muitas das pessoas que estão aqui agora se incluam nesse grupo de poucas pessoas. Vocês são incríveis, são maravilhosos, são obra de Deus. GG, obrigado por ter tido essa 1 hora aqui comigo. Você é um irmãozão, toca aí, toca aí. Fom. Te peguei no fone de novo. Ó. Porra, a live toda inspiracional, terminou dizendo que o cara aí tem que quebrar o gelo. Brincalhão, feliz, né? GG, irmão, obrigado beijo pelo convite, se cuida. Beijo, adorei falar cuida. contigo por 1 hora. Beijão, galera. Vou postar lá no GTV, ó. Faz o stories marcando eu e o GG, ó, para você concorrer a uma bolinha de tênis. Vou mandar 3 bolinhas de tênis autografadas no stories e marca lá na live o máximo de pessoas que você quiser para elas verem esse conteúdo. Faz GG, mais um print junto. aí, faz mais um print aí para quem não fez. Mais então, um print aí para quem não fez. Deixa eu tirar aqui os comentários pra gente ficar mais bonitão. Bota a bolinha. Aí. Printa aí, galera. Aí. GG, para fechar, faz o seguinte. Qual é a sua frase que você mais gosta? Fala uma frase sua aí que você acha uma frase cabulosa, uma frase top, para você fechar com uma frase e eu fechar com uma frase. Se fosse fácil, todo mundo faria, parceiro. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então, vai lá e faz. Quem não quer, quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Se você é bom em desculpologia, você nunca vai ser especialista em resultologia. Vamos dar certo, vamos ser um projeto de Deus e da natureza. Valeu, GG. Se cuida, abração, beijo, falou. tchau, irmão. Valeu, vamos. tchau.